Voltando com mais um episódio falando sobre o calendário do rock brasileiro com meu amigo ilustre Paulinho Marchetti, o autor do livro, está aqui com a gente. Além das histórias que estão aqui, eu tenho certeza que na cachola do Paulinho tem muito mais coisa. E nesse episódio a gente vai falar sobre Rita Lee. Segura e confere, é imperdível. Este episódio faz parte de uma série, portanto não se esqueça de se inscrever na série aqui no playlist, o link está aqui embaixo, bem como o link para comprar o livro, tá? Não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal também. Já vamos começar. A gente está trazendo então a Rita Lee para a mesa, Paulinho. Estamos trazendo a Rita Lee para a cozinha daqui da minha casa. Sim. Cara, a mesa é tua. Então, como a gente estava falando no episódio passado, a gente estava contando as histórias dos Mutantes e que eu digo que o calendário do rock brasileiro ele acompanha a carreira de todos os grupos, né, de todos os artistas, desde 55. E a gente contou do Mutantes, aí chega um momento que a Rita sai do Mutantes, mas antes dela sair, o interessante é que ela lança, tem 2 discos solo da Rita Lee, um chamado Rita Lee e outro Building Up, que na verdade são discos do Mutantes, né? Porque o Mutantes já tinham gravado discos, né, no ano que saiu esses discos da Rita, então eles queriam gravar um segundo disco, ou porque um equipamento novo chegou, ou um estúdio ficou pronto e tal, eles gravaram um segundo disco, mas como não podia botar sob contrato os Mutantes, eles botavam o nome da Rita Lee. Então ela tem 2 discos, os 2, entre aspas, os 2 primeiros discos solo dela, é o Mutantes produzindo, é a composição do Mutantes, é a formação do Mutantes, só que... E aí depois ela sai do Mutantes e... Por uma questão legal, não podia usar o nome Mutantes. O nome Mutantes, é. Mas aí depois ela saiu... Putz, é tanta data, eu não vou lembrar. Mas comecinho dos anos 70, ela tá aqui? Realmente essas datas todas estão todas aqui? Essas datas estão. Tá. A saída dela, a saída do Arnaldo, as mudanças de formação de cada etapa do Mutantes. Como eu falei, as mudanças de nome, até chegar ao Mutantes, está tudo aí registrado. Shows, lançamentos, toda a carreira do Mutantes está aí. E da Rita Lee. E aí ela saiu do Mutantes e formou Tutti Frutti. Lançou alguns discos, né? Rita Lee, Tutti Frutti, Fruto Proibido, Entradas e Bandeiras, grandes clássicos da carreira da Rita. Aí depois do Tutti Frutti veio o Rádio Táxi, que era a banda de apoio dela, que aí aí entra na história o Roberto de Carvalho, né? Que depois casou com ela, e ela teve uma carreira solo, aí depois só assinando Rita Lee e depois assinando o duo, né, Rita Lee e Roberto de Carvalho, que aí vem todos aqueles sucessos dela já da virada dos anos 70 para os anos 80, Baila Comigo, Saúde, todos aqueles Flagra, né, tudo isso aí. Você tem amizade com o filho deles, né? Beto Lee a gente se conhece há muitos anos. Pô, quer mandar um abração? Sim, o Beto é irmão, aí, muito querido, o Beto não tem nem palavras para falar do Beto, porque ele foi uma empatia logo, a gente se conheceu, a gente desenvolveu alguns projetos de audiovisual, frequentei festas da filha dele, né? Bacana. E o Beto é uma pessoa muito querida há anos. A vovó estava nessas festas? Tava. Sério, cara? Tava assim. Não, eu tenho uma história muito, muito boa que não tá é história minha. Pessoal. A MTV, na época que eu trabalhava na MTV ainda, a MTV, a partir do verão 93, 94, começou a fazer projetos especiais de verão. MTV no verão, MTV no Rio. Esse primeiro verão era Casa da Praia, né, que era em Cambori, aqui em São Paulo. E aí depois teve o Suor, que a gente viajava por todo o litoral do Brasil durante todo o verão, de dezembro, janeiro, fevereiro, até final de fevereiro. A gente ia pro sul, ia pro nordeste, ia para todos os litorais que você pode imaginar, várias cidades. E a sua camisa. Exato. E a MTV montava uma estrutura na praia para jogar bola, jogar basquete, aquela bola com sabão que as pessoas escorregam, tal, karaokê, fazia um fuzuê na praia, né? E na etapa que a gente foi para
Porto Seguro, se eu não me engano, Salvador, eu não lembro. Lauro de Freitas, isso. Foi uma etapa que a gente ficou em Lauro de Freitas, ali em Salvador. Terminando, a gente voltava para São Paulo para daqui ir para outros lugares. E volta e meia a gente pegava, verão, a gente pegava os artistas no avião, em voo. E voltando de Salvador para São Paulo, a Rita Lee tinha tocado em Salvador, então a gente fez o mesmo voo. A equipe da MTV, a Rita Lee, Roberto de Carvalho e toda a equipe, banda, equipe técnica, né, voltando também do show. Eu sentei no meio do avião, bem onde é a asa, onde é a saída de emergência e tal, e ela também sentou. Só que eu, de um lado do corredor, eu sempre sento no corredor quando eu viajo de avião, e ela estava na outra fila, no corredor, sentada no meio. Do lado. Você estava assim, vizinho dela. Só e o corredor aí, separando. Fechou o avião e tal, todo mundo sentou, decolou tal, se estabilizou. No que se estabilizou, ela puxou a mesinha, puxou uma caneta, puxou um caderno, botou ali e virou pro voo e falou assim: quais são os 7 pecados capitais mesmo? E aí todo mundo que estava no miolo, claro que quem estava lá no fundo não escutava, não sabia o que estava acontecendo. Quem estava pertinho lembrou. Então, quem estava ali nas fileiras grudadas às nossas, ela causou ali no meio, sacou? Sim. Aí todo mundo, não, egoísmo, começou a falar todos os gula, 7, inveja. todos, e ela foi anotando, e cada pecado que era lembrado, ela contava uma história assim aleatória, assim que ela lembrava e tal, e ia anotando, porque ela falou: não, eu quero fazer uma música sobre isso e tal. E assim, e foi o voo, eu não lembro quanto que é, acho que é 2 horas de voo, Salvador, São Paulo. E ficou essas 2 horas de voo, pareceu 15 minutos, porque foi tão rápido. Todo mundo compondo a música com ela. Não, e a gente assim, ria de doer o abdômen das histórias que ela contava, das coisas que ela falava, da forma como ela falava, sabe? Ela deu um show dentro do avião. Dentro do avião. Que legal. Muito divertido, assim. E era gente ali, tô falando de 20 pessoas ali, bem aquele miolo, né? Porque a fileira tem 6, né? Uma fileira, as 2 fileiras tem 6, mais 6 na frente, 6 atrás, sabe? Então era bem aquele miolo. E ela foi anotando. Depois eu nunca vi nenhuma música. Tem aquela Sexo. Tem uma música dela que ela gravou anos depois disso. Eu tô falando de 97 e 98. E aí em 2001, 2002, não lembro. Tem aquela Sexo e alguma coisa, que foi o mais próximo. Eu não vi nenhuma música dela falando de 7 pecados capitais. Mas essa história ficou. Legal. E mesmo a gente ali no avião, no corredor, pra sair em pé, aquela coisa de pegar a bolsa, ela foi falando, aí a gente foi dando risada até pegar a bagagem, sabe? Paulinho, de repente essa música tá numa gaveta. Pode ser. Tinha que ver com o Roberto de Carvalho, quem sabe, né? Robertão, rolou uma música aí, 7 pecados capitais. Procura aí naquela gavetinha de meia, de repente tá aí na tua casa, velho. E bem divertido. Teve uma história, antes de eu entrar na MTV, ainda em 91, 92, que eu entrevistei sem querer a Rita Lee, quando ela foi fazer o show de lançamento do Bossa Roll. Eu era amigo da Tita, que é filha do Liminha, a Tita Lima, cantora e tal. E ela precisava fazer uma entrevista com a Rita Lee, trabalho de faculdade, de escola e tal, e eu tinha uma VHS e ela pediu pra eu gravar. Só que chegou na hora, a Tita travou, porque a Rita Lee é tia dela, né? E travou, assim, a entrevista. E eu que botei a câmera na minha perna, apoiada na minha perna, e comecei a entrevistar a Rita, assim. Então eu tenho várias passagens com a Rita. Mas, voltando pro calendário, pra carreira dela e tal, tem, por exemplo, nos anos 70, ela foi presa, né? Porque a polícia entrou na casa dela, disse que achou maconha, mas... Foi plantado? Foi plantado ali, né? Um vaso colocaram lá e tal. Não que ela não fumasse ou não, mas que ela não consumia naquele momento, não. Ela estava grávida, né? Então, assim, tem todo um, né? E, enfim, ela foi presa e tal. E o engraçado é que depois que ela saiu da prisão, ela, logo na sequência, acho que no dia seguinte ou dias depois, ela foi fazer show de lançamento. Eu não lembro se foi do Fruto Proibido, do Entradas e Bandeiras. Foi ali 75 essa história, né? 74, 76. E ela entrou no palco vestida de prisioneiro. Faz sentido, que nem os Irmãos Metralha, sabe aquela... Sim, a camisa listrada. Então, e ela entrou tirando um sarro, assim, Rita Lee, né? Sim. Sensacional. E no calendário, eu sigo toda a carreira dela, desde ela nasceu dia 31 de dezembro, né? Sim. Que é uma data muito... Dia 31 de dezembro, por exemplo, foi o primeiro show do Raimundos.
Tem várias coisas dia 31 de dezembro aqui. Abre aí, vamos ver um 31 de dezembro de algum ano aí. Escolhe aí, Paulinho. Vamos ver. O último do livro. Tô aqui no 24, 25. Tem todos. E engraçado que eu consegui preencher sem querer, eu não tinha essa intenção, mas eu preenchi todos os dias do ano. Tem alguma coisa. Ó, dia 31 de dezembro é o nascimento da Rita Lee Jones. Tem todo um texto aqui falando da carreira dela, tal, tudo, né? As datas, elas são contextualizadas, né? Eu não ponho só assim... Nasceu a Rita. Na Rita aqui, pronto. Não, tem todo um texto. Em 65, nasceu o Marcelo Yuca, que foi baterista do Rapa, Marcelo Yuca, que já nos deixou. Outra data aqui da Rita, em 71, ela e o Arnaldo Batista se casaram, fizeram um casamento fechado, assim, mais para amigos próximos, Em 31 de dezembro de 84, o baterista André Jung, que era do Ira, ele saiu. Não, ele era do Titãs. Ele teve uma discussão com o Titãs Mas assim, o Titãs estava de férias, foi discussão assim no telefone e tal, e saiu do Titãs. E logo na sequência ele morava com o Nazi, e logo na sequência, em janeiro de 85, ele entrou pro Ira, o André Jung. 87, primeiro show do Raimundos, que foi na casa do Gabriel Tomás, que hoje é do Autoramas, né? 2004, o Barão Vermelho fez um show de Réveillon em Copacabana, que juntou 700 mil pessoas. Em 2008, morreu em Santos a cantora Meire Pavão. Meire Pavão é da geração da Celi Campelo, primeira geração do rock, irmã do Albert Pavão também, um grande ídolo do rock brasileiro. Tá vendo? São várias datas dia 31 de dezembro. O link para comprar o livro tá aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Não esquece não. Tá bonitão. Curti o acabamento bonito, capa bonita. Quantas páginas, Paulinho? 358 páginas com texto de introdução. Tem uma lista aí de todos os artistas que tem menção direta, enfim. Paulinho, eu me lembro de ter lido em algum lugar que o pai da Rita Lee era dentista. E que eu posso estar fazendo uma confusão enorme com as histórias aqui, mas se eu não me engano tinha uma história lá dela ter pego uns remedinhos, umas droguinhas lá do pai dela, e experimentado algumas coisas. Eu li as duas autobiografias dela, mas pode ser que tenha tem alguma isso. Coisa, né? Tem. Boa. Eles eram meio... O pai dela também era meio doidão, né? Não, isso eu não sei dizer, não. Mas eles eram... o Mutantes, eles estavam bem ali no fim dos anos 60, quando surgiu LSD, né, toda aquela revolução cultural, tal, eles estavam ali participando ativamente disso, né? Então, consumiram de tudo, com certeza. Bom, vamos deixar um assunto para o próximo episódio. Eu queria falar com você, Paulinho, sobre... Tem mais alguma coisa da Rita? Não. É sobre o assunto do próximo. O próximo a gente vai falar sobre a primeira geração do rock. Legal. É isso? É isso. Dá uma apanhada geral. Galera, este episódio faz parte de um playlist sobre o calendário brasileiro do rock. O calendário do rock brasileiro. Isso aí. De autoria do Paulo Marchetti. E link para comprar o livro na descrição do vídeo. Link para se inscrever no playlist para você não perder nenhum episódio na descrição do vídeo também. Clica lá, se inscreve no playlist. Deixa o joinha no canal, manda uma mensagem pro Paulinho Marchetti. Pode mandar. Algum assunto que você queira ver sobre a história do rock brasileiro. O Paulinho sabe todas. Sabe, Paulinho, eu sei que sabe. E se ele não sabe, ele sabe onde descobrir. Sim, com certeza. Isso é certeza, né? Com certeza. Tá? Deixa o joinha, se inscreve no canal e volta para assistir o próximo episódio que a gente vai falar sobre a primeira geração do rock brasileiro.